tem. Vamos para a última questão, Enem 2019 do ano passado. Vamos lá, galera que não viu o Enem do ano passado, essa questãozinha foi cobrada lá. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Pessoal, essa frase todinha foi simplesmente para lhe lembrar que o fluxo de calor por meios materiais é calculado pela fórmula K vezes A vezes delta θ sobre L. E o que é isso? Ele está se referindo a um recipiente. Então, se você imaginar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui bem rapidão. Se você imaginar aqui um recipiente, vamos fazer aqui no computador, que até parece que a gente é desenhista profissional. Você imaginar aqui um recipiente, como esse que eu estou desenhando, e imaginar que as paredes desse recipiente tentam diminuir o fluxo de calor de fora para dentro, isso considerando que dentro do recipiente tem um material frio, a uma temperatura menor, certo? Então, se você imaginar que ele está tentando impedir o fluxo de calor de fora para dentro, esse fluxo ele vai depender desses 4 fatores. Primeiro, da área a qual ele está em contato, de uma certa forma, com o ambiente interno. Quanto maior essa face, maior vai ser o fluxo de calor, mais calor vai passar por ela. Quanto menor a face, menos fluxo de calor. Vai depender também da variação de temperatura. Não é de quanto a temperatura vai variar, mas é a diferença da temperatura quente, digamos assim, para a temperatura fria. Quanto maior for essa diferença entre a temperatura quente e a temperatura fria, maior vai ser esse fluxo de calor. Outro fator que também interfere é a espessura da parede desse recipiente. Quanto mais grossa for essa parede, mais difícil, mais demorado vai ser esse fluxo. Quanto mais fina for essa parede, maior vai ser o fluxo. E, por fim, esse K. Esse K é a constante de condutibilidade térmica. Ele representa que material é feito esse recipiente. Por exemplo, existem materiais que conduzem mais o calor do que outros. Se esse recipiente for feito de metal, ele tende a ter um fluxo maior de calor. Se ele for feito de isopor, de madeira, ele tende a ter um fluxo menor, tá? Então, o K, ele determina o tipo de material. Aí vamos, isso tudo ele disse aqui, ó. O objetivo dos recipientes isolantes térmicos é minimizar a troca de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, se é proporcional, fica no numerador. A área interna das faces do recipiente, também no numerador, bem como a diferença de temperatura, delta-θ, entre o ambiente interno e o externo. Além de ser inversamente proporcional, fica no denominador a espessura das faces. Então, ele deu a fórmula para vocês. A fim de avaliar a qualidade de 2 recipientes, A e B, cujas dimensões estão aí, então nós temos comprimento, nós temos largura e nós temos altura, certo? Ele forneceu aí comprimento, espessura e largura. Ele deu aí todas essas medidas. Tá bom? São as 3 medidas que ele forneceu, tanto do recipiente A como do B. De faces e de mesma espessura. Se eles têm a mesma espessura, esse L, que é a espessura da parede, vai ser a mesma para os dois. Então, o L do A é igual ao L do B. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. De mesma espessura. Um estudante compara suas condutividades térmicas K do recipiente A e K do recipiente B. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo. Ou seja, se os dois contêm ainda gelo, eles estão ainda a 0 graus Celsius. O gelo derreteu, o gelo sofreu fusão, porém não elevou a temperatura. Então, dentro permaneceu a 0 graus Celsius, deixa eu colocar aqui, 0 graus Celsius, e fora permaneceu a temperatura ambiente. Vamos considerar a temperatura ambiente por volta de
25 graus Celsius. Beleza? Se você botar aí de 20 a 30, o valor aproximado que você vai encontrar vai ser o mesmo. Está 25, que é a temperatura normalmente considerada. Após o intervalo de tempo, ele abre e verifica que as massas de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão, na realidade, pessoal, essas temperaturas aqui nem vão interferir. Por quê? Porque como as temperaturas interna e externa são as mesmas para os dois, então nós vamos ter aí o mesmo delta θ, tá? O delta θ do recipiente A vai ser o mesmo delta θ do recipiente B, então nem interfere isso. A razão Ka sobre Kb é mais próxima de, então ele percebe, ó, que contém um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu do recipiente B foi o dobro da massa do recipiente A. Então a massa do recipiente B que se fundiu foi o dobro da massa do recipiente A. Se o dobro da massa do recipiente B, se a massa do recipiente B foi o dobro da A, o que a gente pode concluir com isso? Que ele recebeu o dobro de calor do A. É a mesma substância, mesmo calor específico, a mesma porção de gelo. Então a gente só pode concluir que ele recebeu o dobro de calor para ter fundido o dobro de massa. Então, o fluxo que ocorreu no recipiente B foi o dobro do fluxo do que ocorreu no recipiente A, já que o B fundiu, derreteu mais do que o A. Sendo assim, vamos substituir as expressões. Quem é o fluxo do B? É o K do B, vezes a área do B, vezes a variação de temperatura do B, isso tudo dividido pela espessura das paredes do recipiente B. Isso vai ser igual a o K do A, vezes a área do A, vezes a diferença de temperatura do A, dividido pela espessura do A. Aí vamos organizar aqui. Como as espessuras são as mesmas, eu posso cortar uma com a outra. Como as diferenças de temperatura são as mesmas, eu também posso cortar uma com a outra. E aí o que sobrou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui a figura, eu vou apagar apenas essa parte e vou deixar a parte que vocês vão entender que os recipientes eles têm um formato cúbico. Como eles têm um formato cúbico, eles têm 6 faces. E a área de cada um deles, a área total, vai ser igual a 6 vezes a área de cada face. Se cada face é de lados 40 por 40, o A, então nós vamos ter, vai ser o 6 vezes, vamos chamar aqui de aresta, tá? Aresta ao quadrado. A área total do recipiente A vai ser 6 vezes 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Essa área total do A vai ser, então, de 6 vezes 6.600, dá 9.600, né? 9.600 centímetros quadrados, beleza? Vou terminar de apagar aqui a caixa para eu utilizar esse espaço, esse restante de espaço em branco. E qual seria a área total do recipiente B? Seria 6 vezes aí o recipiente B, ele tem medidas diferentes. Como ele tem medidas diferentes, nós vamos ter 60. Vou fazer o seguinte. Deixa eu continuar aqui em uma outra tela, tá? Vou pegar agora aqui a área do recipiente B. Lembrando que o recipiente, deixa eu desenhar aqui de novo, ele tem essas medidas. Então, ó, as medidas dele são 60 por 40 por 40. Então, ele vai ter duas faces como essa da frente é lá de trás. Então, vamos escrevendo isso para a gente não esquecer. A área total do recipiente B vai ser 2 vezes essa face. A da frente é a de trás. 60 por 40. Então, 2 vezes 60 vezes 40. Na realidade, vão ser 4, né? A de cima e a de baixo também. Então, vamos multiplicar logo aqui por 4. Então, vai ser 4 vezes. Da frente e de trás, a de cima
e a de baixo. E nós vamos ter essa aqui de lado e a do outro lado aqui sendo 40 por 40. Então, vai ser mais 2 vezes 40 vezes 40. Aí nós vamos ter uma área total do B de 60 vezes 40, 2.400 vezes 4, dá 9.600, mais 40 vezes 40 dá 1.600, vezes 2, dá 3.200. 3.200. Então, nós vamos ter uma área total do recipiente B de 9.600 mais 3.200, 12.800 centímetros quadrados. Tá? Aí vamos finalizar aqui, ó. Aí nós temos que o K do B, vezes a área do B, que é 12.800, vai ser igual, voltando aqui, eu acabei não colocando o fluxo do B igual ao dobro do A, quando eu fui substituir aqui. Então, é importante que a gente lembre desse detalhe, tá? Então, aqui, ó, o fluxo do B, ele é 2 vezes o fluxo do A. Então, ele é 2 vezes o KA vezes 9.600, certo? Então, isso vai gerar uma diferença aqui no resultado, que vai ficar o KA sobre KB é igual a 12.800, 12.800, dividido por 2 vezes 9.600, 9.600 vezes 2, dá 19.200, 19.200. E aí, quando a gente faz essa divisão do 12.800 por 19.200, vai dar 0,66666, que é aproximadamente 0,67. Nos dando, então, como resposta correta, a alternativa B e não a alternativa D. Eu não tinha colocado esse 2 aqui do dobro do fluxo. Beleza? Pronto. Com isso, fica correta aí a resolução, e aí vocês ficam com a questão certinha. Tá bom? Beleza, pessoal? Questão 10 aí demorou mais um pouquinho, deixei para o final a questão mais extensa.